Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência às nossas aulas de LPL, nós vamos agora fazer um breve estudo sobre o histórico da literatura no Brasil. Dentro desse histórico, então, eu vou repassar de forma breve e resumida para vocês sobre a literatura brasileira, como eu falei, que vai do quinhentismo até o modernismo, desde 1500 até 1922, quando teve a Semana da Arte Moderna, que foi um marco na literatura brasileira e nas artes plásticas, enfim, foi um marco no Brasil. Então, começando com o quinhentismo, ou também chamado de literatura da informação, ela foi um período em que compreendeu os primeiros 500 anos aqui no Brasil, onde que eles passavam as informações para Portugal acerca de como era essa terra nova, esse lugar novo descoberto até então ali, que era algo tão novo, tão recente. Então eles levavam informações sobre a fauna, a flora, as pessoas que habitavam aqui essa região. Por isso que esse período do quinhentismo também é chamado de literatura de informação, porque transmitia informação a Portugal, aos outros locais, de como que estava, o que estava acontecendo, o que tinha aqui, o que eles encontraram aqui. Então, como eu disse, era chamado de literatura da informação pelos viajantes, ou também de literatura catequética, porque junto com os descobridores do Brasil, veio junto o padre José de Anchieta, que veio para catequizar os índios, então para trazer um pouco mais da religião, que era tão importante naquele momento. E foi por isso que foi chamado de literatura catequética. Depois do quinhentismo, da literatura de informação que aconteceu aí no século XVI, nós vamos passar para as próximas etapas. Mas tem um dos marcos grandes, que eu estava esquecendo de falar, é que uma das principais cartas que vocês estudaram lá no segundo ano foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então essa carta foi um grande marco no quinhentismo. Ela vai estar sempre sendo bastante falada em Enem vestibular. Então a Carta de Pero Vaz de Caminha. Também tivemos outras 3 obras que marcaram bastante esse período do quinhentismo, que foi o Auto da Pregação Universal, em 1570, o Diálogo do Padre Pero Dias Martim, em 1571, e na Festa de Natal ou Pregação, de 1577. Então esses foram os principais marcos desse período, também relatados pelo padre José de Anchieta. Aí, depois que se encerrou esse período do quinhentismo, nós passamos para o Barroco. E o contexto histórico do que estava acontecendo no período que aconteceu o Barroco. Foi a primeira invasão holandesa, que ocorreu na Bahia em 1624, a segunda em Pernambuco em 1630, que perdurou até 1654. Então esses foram os principais marcos do período do Barroco. E ele costuma se considerar a publicação da obra Prosopopeia em 1601, de Bento Teixeira, como marco inicial do Barroco. Então esse foi um período marcado por constantes invasões e guerras aqui no Brasil, que eram as lutas pelas terras. E o movimento artístico e filosófico do Barroco, então, surge com o conflito entre a reforma protestante e a contra-reforma. Então, querendo ou não, a literatura vai estar sempre interligada ali com a história, porque está sempre falando aí da reforma protestante, da contra-reforma nesse período do Barroco. O seu objetivo, então, era propagar a religião através da arte do impacto, sinuosa e enfeitada ao extremo. Então, era uma arte exuberante, cheia de detalhes, rica em detalhes. A arte altamente contraditória. Então, ao mesmo tempo que era bonita, acabava sendo exagerada e tanto que tinha detalhes. A origem da palavra barroco é obscura, então não se sabe ao certo. Algumas hipóteses estão sendo consideradas mais aceitáveis, que o barroco era como um adjetivo que designava certas pérolas da superfície irregular e um preço, algo a ser então valorizado. Então esse é um nome que ainda é muito contraditório, não se sabe exatamente o que estavam querendo dizer com esse nome. Então, as características da literatura barroca, quais são elas? Então, o homem dividido entre o desejo de aproveitar a vida e o de garantir um lugar no céu. Então, estava ali naquela divisão entre os dois. Será que eu aproveito a vida ou será que eu vou garantir o meu lugar no céu?
Então, o homem dividido entre o prazer pagão e a fé religiosa. Antropocentrismo e teocentrismo. O homem versus Deus e a carne versus espírito. Detalhismo e rebuscamento. A extravagância e o exagero nos detalhes. Então, era, como eu falei, uma arte muito exagerada, algo muito exagerado. A linguagem rebuscada e trabalhada ao extremo, usando muitos recursos estilísticos e figuras de linguagem e sintaxe. Então, era cheia de detalhes, uma linguagem toda trabalhada, cheia de 9 horas, como se costumam dizer. Regido por duas filosofias, então, ocultismo e o conceptismo. O cultismo, que é o jogo de palavras, o uso culto da língua, e predominando inversões sintáticas. Então era um jogo de palavras imenso ali, que você tinha que, às vezes, tentar interpretar, tentando chegar a uma conclusão do que estavam querendo dizer. E o conceptismo, que são os jogos de raciocínio, de retórica, que visavam melhor explicar os conflitos expostos. Então eram duas visões bem diferentes. Uma em que jogava com as palavras ali, que você tinha que prestar bastante atenção para poder entender o que eles estavam querendo dizer. E o conceptismo, que era usando o raciocínio, usando a lógica de quem estava ouvindo para poder, então, chamar a atenção. Era, no caso, uma oratória bem apresentada. Um dos principais, então, representantes do barroco brasileiro foi o Gregório de Matos, Gregório de Matos Guerra, o chamado de Boca de Inferno ou Boca de Brasa, porque ele tinha uma boca que, olha, era fogo. Então, os temas da poesia gregoriana, poesia religiosa e poesia satírica e poesia erótica. Então, por isso que ele era chamado de Boca de Inferno ou Boca de Brasa, porque os temas das poesias que ele tinha eram sempre temas assim, bem explosivos, bem quentes, em que mexia com todo mundo. E na prosa nós temos o Padre Antônio Vieira. Então, o Padre Antônio Vieira, que foi outro marco importante do barroco brasileiro. Alguns trechos de algumas obras deles. Então, fazer pouco fruto da palavra de Deus no mundo pode proceder de um dos 3 princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Sermão da 60ª, do Padre Antônio Vieira, pregado na Capela Real no ano de 1655. Então, esse Sermão da 60ª foi um dos mais conhecidos do Padre Antônio Vieira, um dos mais marcantes. Agora eu vou ler aqui para vocês uma poesia do Gregório de Matos, o nosso Boca do Inferno, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele. A Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, e abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não a queirairas, pastor divino, perder a vossa ovelha, a vossa glória. Então, como eu falei no comecinho, ele tem poesias religiosas, poesias satíricas e poesias eróticas. Essa foi uma das poesias religiosas de Gregório de Matos. Depois que nós encerramos o barroco, nós vamos então para o arcadismo. Então, o arcadismo desenvolveu-se no Brasil no século XVIII, especialmente em Minas Gerais, onde se havia descoberto ouro. Então, foi a era do ouro ali, do descobrimento das Minas Gerais, das minas de ouro. Então, o fato que marcou o local como centro econômico e, portanto, o cultural da colônia portuguesa. Então, todo mundo voltou os olhos lá para Minas Gerais porque lá tinha um pouquinho mais de atenção, deveria ter um pouquinho mais de atenção. Então, delimita-se o arcadismo no Brasil entre 1768, com as publicações das obras poéticas de Manuel Costa, e 1836, com o início do romantismo. Então, foi um período bem mais tranquilo, digamos assim, porém marcado pela descoberta das minas de ouro em Minas Gerais. Quais que foram as características, então, desse movimento?
Então, apesar dos traços do cultismo barroco que influenciou o arcadismo, então alguns poetas, ou até a maioria deles, procurou seguir as convenções neoclassicistas europeias. Então, essas características são a utilização de personagens mitológicos, então de personagens de mitos, era muito utilizado nesse período. A idealização da vida campestre, ou chamado bucolismo. Então, no caso ali, as pessoas que viviam no campo eram muito retratadas nessa literatura do arcadismo. O eu lírico caracterizado como um pastor e a mulher amada como a pastora, pastoralismo. Mais uma vez aqui, retratando a vida campestre. O ambiente tranquilo, idealizado da natureza, cenário perfeito e aprazível. O locus amoenos. Então, para eles, era como se o campo fosse o lugar perfeito de idealização desses poetas, desses escritores. Visão da cidade como um local de sofrimento e corrupção. Fugiere urbem. Então, enquanto o campo era o lugar ideal, o lugar perfeito, já a cidade era o local de perdição, o local de maldição, de corrupção, de tudo que tivesse de ruim era a cidade. O elogio ao equilíbrio e o desprezo às extremidades. Áurea medicritas, expressão de Horácio. Então, um equilíbrio ali de desprezo às extremidades. Então, tentavam equilibrar as pontas. Desprezo aos prazeres do luxo e da riqueza. Era só voltado mais para a vida no campo. A vida luxuosa era desprezada. Aproveitamento do momento presente, devido à incerteza do amanhã. Vivência plena do amor durante a juventude, porque a velhice é incerta. O carpe diem. Então, sempre que vocês ouvirem falar do carpe diem, lembrem-se do arcadismo e também lembrem-se da frase aproveita o dia. Porque eles diziam que se tinha que aproveitar o momento, que você tem que aproveitar o momento porque você não sabe o dia da manhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã, se você vai estar aí para contar história ou não, se na tua velhice você vai aguentar até a tua velhice. Então aproveite o dia, viva o hoje, carpe diem. Os principais autores árcades, então, quais que são eles? Cláudio Manuel da Costa, o Gloucester Saturnio, produziu o poema épico Vila Rica. Basílio da Gama, então sua principal obra foi o poema épico O Uruguai. Frei José de Santa Rita Durão, a sua obra consiste, no caso, basicamente no Caramuru. Tomás Antônio de Gonzaga escreveu as Lírias de Marília Dirceu. Então agora vou ler um trechinho aqui para vocês desse poema, quer dizer, desse momento. Eu, Marília, não sou algum vagueiro, que vive a guardar alheia gado, de tosco trato, de expressão grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Edição de 1824. Então aqui ele estava retratando a vida de Marília do Dirceu, uma vida no campo, em que ela cuidava das ovelhas, em que essas ovelhas traziam benefícios para ela, que essa vida no campo só trazia benefícios. Terminou o arcadismo, vamos para o quê? Para o romantismo, muito estudado no segundo ano, basicamente quase só ele. Então o romantismo surge em 1830, influenciado pela independência, e em 1822 desenvolve uma linguagem própria e aborda temas ligados à natureza e às questões políticos-sociais. Defende a liberdade de criação e privilegia a emoção. As obras valorizam o individualismo, o sofrimento amoroso, a religiosidade, a natureza, os temas nacionais e questões políticos, sociais e o passado. Então esses foram os principais marcos do romantismo. E o marco inicial do romantismo brasileiro é a publicação em 1836 de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Então esse foi o marco inicial aqui no Brasil do romantismo, porque o romantismo mesmo começou lá na Europa, mas depois veio vindo para o Brasil. Características do romantismo, quais são elas? Individualismo, egocentrismo, subjetivismo e narcisismo. Sentimentalismo, escola do coração, lágrima, sonho, devaneio, ternura, emoção. Sentimento da nacionalidade, patriotismo,
com o nacionalismo focado na sociedade, na natureza e na sociedade. Liberdade da composição, cristianismo, escritores assumem atitudes de artificialismo, cabelos longos, pele pálida, olhar perdido, vida desregada. Então todas essas foram características do romantismo. Começa lá com o individualismo, o egocentrismo, o subjetivismo e o narcisismo, e termina então com uma vida desregrada, uma vida sem limites, uma vida sem olhar para o horizonte, sem ter um sentido de continuar ela, porque era o amor, as grandes coisas do homem. Sem isso, ele não tinha nada. Então, essa produção literária ela passa por 3 fases. A geração indianista ou nacionalista. E quais que são as características dela? Nacionalismo, ufanismo, exaltação à natureza e à pátria, o índio como grande herói nacional e sentimentalismo. Principais autores: Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e José de Alencar. Então esses são os nomes que mais vão aparecer aqui nessa geração indianista, que é a geração em que o índio é o nosso super-herói, é o cara do pedaço. E daí nós temos nesse período a nossa boa e velha Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda vista as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, por que Canção do Exílio? Porque Gonçalves Dias foi exilado do Brasil e teve que ir morar em Portugal. Então, ele sofreu algumas consequências por atos cometidos e ele foi exilado tendo que ir morar para Portugal. E lá em Portugal, então, ele escreveu a Canção do Exílio, que foi um grande marco na sua carreira. E ele dizia que ele queria voltar para o Brasil antes de morrer para poder ver as palmeiras onde cantava o sabiá. José de Alencar, então, foi também um dos grandes marcos do romantismo. E ele tem algumas das suas obras que mais foram destaque, então, 5 Minutos, em 1856, A Viuvinha, em 1857, O Guarani, em 57 também, Lucila, em 1862, Diva, em 1864, Iracema, em 1865, O Birajara, em 1874, O Sertanejo, em 1875 e Senhora, em 1875. Dentre essas daqui, as que mais caem em vestibular normalmente, Senhora, Iracema e o Birajara. O Guarani também cai bastante, mas é bom sempre estar analisando e vendo pelo menos um resumo de cada uma dessas obras. O ideal é fazer a leitura delas, mas muitos não são adaptados à leitura, então um bom resumo, um bom filme pode dar uma visão um pouquinho sobre o que foram essas obras, o que retratava essas obras. A segunda geração, que foi a geração byroniana ou a geração ultra-romântica, então tudo exagerado, ou um ultra-romance. As características dessa geração, então estilo subjetivo, vida boêmia, noturna, voltada para o vício e os prazeres da bebida, do fumo e do sexo. Então nesse momento ali era uma vida muito boêmia dos escritores, eles não tinham uma vida social, eles só viviam nos bares, bebendo e tendo os prazeres da vida para poder escrever sobre isso. Foi chamado de geração do mal do século, justamente por causa disso. Fuga da realidade, da evasão, através da morte, do sonho, da loucura, do vinho e etc. A mulher idealizada, distante, introspecção. Então eles colocavam lá a mulher num pedestal e faziam as poesias de uma mulher inalcançável, em que esses homens sofriam, eram levados à loucura por causa desses amores que eles estavam vivendo. Principais autores da geração byroniana ou ultrarromântica: Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Então esses foram os principais escritores, principais autores
desse período. Meus 8 anos, trazendo agora para vocês um poema da geração byroniana ou ultrarromântica. Ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, com perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. Encerrando a geração ultrarromântica, partimos para a geração condoreira. Então, nós temos os marcos do contexto histórico dessa geração, da geração condoreira, que foi em 1888 a abolição da escravatura, em 1889 a proclamação da República, influenciada pelos acontecimentos sociais, discursos sobre a liberdade. Então, nós temos grandes discursos sobre a liberdade por causa da abolição da escravatura e da proclamação da República. Questões sociais, como o abolicionismo, o uso de exclamações, de exageros, mulher presente, carnal, uma mulher assim mais real, não era que na geração ultrarromântica, que ela estava lá num pedestal. Volta-se para o futuro, para o progresso, então eles começam a ter uma visão um pouco diferente daquela na geração anterior, porque eles começam a analisar mais o futuro, como é que vai ser, o que vai ter daqui para frente. Ainda fala sobre amor, ainda vai estar transmitindo os ensinamentos sobre amor. E o condor simboliza a liberdade, por isso então geração condoreira. Então lembre-se da ave do condor para geração condoreira, terceira fase da geração do romantismo. Principais poetas: Castro Alves, poeta dos escravos, Tobias Barreto e Souza Andrade. Esses foram os 3 principais poetas desse período. Agora um pequeno poema para vocês, para marcar esse momento dessa literatura. O Navio Negreiro, de Castro Alves. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz dondas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos de chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora a dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda as manobras, e após, fitando o céu que se tão dobra, tão puro sobre o mar. Diz de fumo entre os densos nevoeiros, vibrai o rito, o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz dondas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras vão. Cristos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Então, Navio Negreiro, terceira geração do romantismo, então geração condoreira. Encerrando o romantismo, passamos ao realismo, ao naturalismo no Brasil. Uma geração totalmente ao contrário do romantismo. Porque, então, nesse momento, eles passam a mostrar como que era a realidade, como é que era a vida naquele momento. A origem do realismo, então, tem da França, da Madame Bovary, Gustave Flaubert, e com a primeira obra realista. Então, no Brasil, esse contexto se inicia em 1881, com Machado de Assis, e que publica as Memórias Póstumas de Brás Cubas, então o primeiro romance realista do Brasil. Então, as Memórias Póstumas de Brás Cubas tem até um filme que é bem interessante, retratando a obra, em que um defunto começa a falar da vida dele. O defunto, então, relembra da vida dele,
dizendo que ele não que ele é um defunto e que vai contar a história. É bem bacana, uma sugestão bem boa para vocês assistirem. Durante o período de passagem do romantismo para o realismo, o Brasil sofreu inúmeras mudanças na história econômica, então na política e social. Então foi um período de grande transição econômica, política e social. Então o realismo encontrou no Brasil uma realidade propícia para a ascensão da literatura, já que escritores como Castro Alves e José de Alencar haviam preparado o terreno. Então eles já tinham deixado meio pronto ali para quando passou para o realismo, eles só transmitiam um pouquinho mais do que estava sendo vivido naquele momento. Quais foram então as características do realismo? Oposição ao romantismo, racionalismo, objetivismo, universalismo, crítica social. Obra literária é um instrumento a serviço de novas ideias, então, a crítica à sociedade arcaica, formalismo, perfeição da forma. Então, a palavra retratando fielmente a sociedade. Então, era uma retratação real, uma retratação fiel ao que realmente estava acontecendo. Não era algo simplesmente embelezado para colocar na literatura. Filosofia materialista, antirromantismo, antiburguesia, anti-igreja e o romance de tese, linguagem trabalhada e ataque ao casamento. Então, foi um período bem conturbado, porque quebrou todos aqueles paradigmas que havia lá no romantismo e trouxe a realidade à tona na literatura. Então, o realismo na literatura se manifesta em prosa, poesia de época, vive no parnasianismo, e o romance social, então psicológico de tese, é a principal forma de expressão. Então, no realismo nós temos o distanciamento do narrador, valoriza o que se é, crítica direta, objetividade, texto às vezes sem censura, imagens sem fantasias, reais, aversão ao amor platônico e mistura de épico e lírico nos textos. Então essas foram as principais características, os principais marcos do realismo. E os principais autores realistas: Raul Pompeia, com Ateneu, Visconde de Taunay, com Inocência, Machado de Assis, com A Mão em Luva, Helena, Memórias Próximas de Brás Cubas, Quincas Borba, Memorial de Aires e infinitas outras obras que ficaram marcadas por esse grande nome. Encerrou-se esse período, vamos para o naturalismo. Então, o naturalismo é uma escola literária conhecida por ser da radicalização do realismo. Então, se baseando na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Então, a escola esboçou o que se pode declarar como os primeiros passos do pensamento teórico evolucionista de Charles Darwin. Então, Charles Darwin estava ligado nesse período aqui porque trouxe novas visões de mundo. Então, o primeiro romance publicado, o primeiro livro publicado nesse período foi O Mulato, em 1881, do maranhense Aloísio Azevedo. Então, o escritor que melhor representa esse período. Além dessa obra, então, ele foi responsável pela criação de um dos maiores marcos da literatura brasileira, que foi o Cortiço. Então, esse foi um grande nome que marcou o movimento, a escola literária do naturalismo no Brasil. Então, aqui eu vou trazer algumas características para vocês do naturalismo. Era uma visão determinista do homem, animal preso das forças fatais e superiores, a tendência para análise dos deslizes da personalidade, deturpações psíquicas e físicas, preferência pela classe operária, patologia social, miséria, adultério, criminalidade, tese experimental. Então, esse foi o naturalismo, as principais características desse naturalismo. Encerramos o naturalismo, vamos para o parnasianismo. Então, o parnasianismo é uma escola literária ou um movimento literário especialmente poético. Então, vai ser retratado basicamente só em poesia. Ele é contemporâneo do realismo e naturalismo, ele misturou um pouquinho dos dois. E um estilo de época que se desenvolveu a partir de 1850, principalmente na França. E daí da França veio vindo para cá. Era arte pela objetividade, poesia descritiva, versos impassíveis,
técnica formal, retomada de valores clássicos, apego à mitologia greco-romana. Então essas são as principais características do parnasianismo. E quem foram os principais escritores? Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Vicente de Carvalho. Aí nós temos um dos poemas que se mais destacou nesse período, que foi Profissão de Fé, de Olavo Bilac, que eu sugiro para vocês fazerem a leitura, que é um poema muito bonito. Só vou ler aqui a primeira estrofe para vocês. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor. Com ele, em ouro alto relevo, faz de uma flor. Imito, pois nem de uma carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. E assim se segue o poema. Encerramos esse movimento, vamos para o simbolismo, e agora já está quase no final. Então, iniciou-se no Brasil com a publicação do Missal e Broquéis de Cruz e Souza, então, escritor catarinense, em 1883. Os simbolistas, então, usavam a palavra como símbolo, sugestão e evocação. E as principais características foram temas como mistério da vida e da morte, religião, existência de Deus, misticismo, solidão e ilusão, o vago, o sobrenatural. A preocupação com a forma, a preocupação maior com a escolha e beleza das palavras e com as ideias. Então, eles procuravam deixar tudo com uma beleza estética, com uma beleza assim nas palavras, mas no conteúdo ele era um pouco mais vago. Musicalidade, vocábulos sonoros, onomatopeias, uso de cores, uso das palavras ambíguas com duplo sentido, sinestesia, junção dos sentidos. Então, se você pegar um dos poemas de Cruz e Souza, vocês vão ver que às vezes é até difícil de compreender, porque ele foi o rei do neologismo. O que é isso? De inventar palavras para poder combinar elas, para que elas ficassem bonitas nos seus poemas, para que se desse aquele embalo, aquele ritmo bonito nos poemas. Como eu já disse, principal autor, Cruz e Souza. E agora eu vou ler uma estrofe aqui de um dos poemas dele, Violões que Choram. Ah, plangentes violões dormentes, mornos soluços ao luar, choros ao vento. Tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. E assim vamos seguindo o poema. E encerramos aqui o nosso histórico da literatura, porque, como eu falei para vocês, vai do quinhentismo até o modernismo. Porém, agora no terceiro ano do ensino médio, nós vamos dar um enfoque bem grande no modernismo, no pré-modernismo, que vai ser a Semana da Arte Moderna ali, onde nós vamos trabalhar bem a fundo, que vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido, que tenham compreendido um pouco mais sobre o histórico da literatura brasileira. Façam as atividades, não deixem acumular e até os próximos vídeos, até as próximas aulas.